Olá, pessoal! Bem-vindos ao Venda pelo Celular, o podcast. Eu sou o Marcos e estamos aqui no episódio 07 com mais um conteúdo que pode literalmente salvar o seu negócio digital. Oi, gente! Eu sou a Ana e hoje a gente vai falar sobre um assunto que me arrepia só de pensar. Os 6 erros fatais que destroem iniciantes no e-commerce mobile em 2026. Marcos, eu confesso que já cometi alguns desses erros no passado. Ana, você não está sozinha. Eu vejo isso acontecer todos os dias. E o pior é que esses erros são completamente evitáveis. Hoje vamos destrinchar cada um deles, mostrar o impacto financeiro real e, mais importante, dar a solução prática para cada situação. Perfeito! E no final ainda vamos falar sobre os 3 erros de mentalidade que ninguém comenta, né? Aqueles que ficam escondidos, mas que sabotam tudo por trás dos panos. Exato! Então pega o seu caderninho porque hoje você vai sair daqui com um verdadeiro manual de sobrevivência do e-commerce mobile. Vamos começar com o erro número 1, que é um clássico. Ah, deixa eu adivinhar. Tentar vender de tudo para todo mundo? Acertou em cheiro. O erro número 1 é exatamente esse, tentar vender de tudo em vez de focar em um nicho específico. Ana, você lembra da história do Pedro que eu contei para você semana passada? Lembro sim, o Pedro que começou vendendo desde produtos de beleza até eletrônicos, né? Isso mesmo, o Pedro investiu R$15 mil nos primeiros 3 meses tentando ser o Amazon brasileiro. Ele tinha produtos de beleza, eletrônicos, roupas, suplementos, decoração. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu se posicionar como especialista em nada. E qual foi o impacto financeiro real disso? Olha, foi devastador. Dos 15 mil que ele investiu, ele conseguiu recuperar apenas 3 mil em vendas. Ou seja, ele perdeu 12 mil reais em 3 meses. E sabe por quê? Porque quando você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Nossa, que prejuízo! Mas qual é a solução prática para isso? A solução é simples, mas exige disciplina. Primeiro, você escolhe um nicho específico. Por exemplo, em vez de produtos de beleza, você foca em cuidados para cabelos cacheados. Em vez de eletrônicos, você foca em acessórios para gamers mobile. Entendi. É como se você virasse o cara daquele assunto específico. Exatamente. E olha o que aconteceu com o Pedro depois que ele aplicou isso. Ele focou apenas em suplementos para atletas amadores. Em 2 meses, ele já tinha recuperado o investimento e estava lucrando 8 mil por mês. Que transformação incrível! Agora vamos para o erro número 2 que eu tenho certeza que muita gente comete. O erro número 2 é ter um hook fraco nos primeiros 3 segundos. Ana, no mobile você tem literalmente 3 segundos para capturar a atenção. Se você não conseguir isso, já era. Marcos, você pode dar um exemplo prático de como isso funciona? Claro, vou contar a história da Carla. Ela vendia produtos para emagrecimento e começava todos os vídeos dela assim. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um produto incrível para emagrecer. Ai, que hook mais genérico! Aposto que todo mundo passava direto. Exato! A taxa de retenção dela nos primeiros 3 segundos era de apenas 12%. Isso significa que de cada 100 pessoas que viam o vídeo, 88 passavam direto. O impacto financeiro? Ela gastou 5 mil reais em tráfego em 1 mês e vendeu apenas 800 reais. Que desperdício de dinheiro! E como ela resolveu isso? Nós mudamos completamente a abordagem. Em vez de começar com "Oi pessoal", ela passou a começar assim: "Eu perdi 15 quilos em 60 dias, sem dieta maluca e vou te mostrar exatamente como." Nossa, que diferença! Isso já desperta curiosidade na hora. Sim, a taxa de retenção dela subiu para 67% nos primeiros 3 segundos. E sabe o resultado? No mês seguinte, com o mesmo investimento de 5 mil em tráfego, ela faturou 18 mil reais. Que retorno incrível! Então a dica é sempre começar com um resultado específico ou uma promessa clara? Perfeito! A fórmula é resultado específico, mais tempo definido, mais promessa de revelação. Por exemplo, eu faturei 50 mil em 30 dias vendendo pelo celular e vou te mostrar o passo a passo. Anotado. Agora vamos para o erro número 3, que eu imagino que seja sobre custos, né?
Certíssimo! O erro número 3 é ignorar taxas e custos ocultos das plataformas. Ana, isso é um assassino silencioso dos lucros. Marcos, você tem algum caso real para compartilhar? Tenho sim. O caso do Roberto é emblemático. Ele começou a vender no TikTok Shop, achando que ia pagar apenas a taxa de 5% por venda. Ele calculou tudo baseado nisso. E aí descobriu que tinha mais custos escondidos? Descobriu da pior forma. Além dos 5%, ele teve que pagar taxa de processamento de pagamento, taxa de logística, taxa de devolução, taxa de marketing da plataforma. No final, ele estava pagando quase 18% do faturamento em taxas. Caramba! Isso muda completamente a margem de lucro, né? Totalmente. O Roberto calculou uma margem de 40% e na prática ficou com apenas 22%. Em 3 meses ele teve um prejuízo de R$ 8.000 porque não conseguiu cobrir os custos operacionais. E qual é a solução prática para evitar essa pegadinha? A solução é fazer uma planilha completa de custos antes de começar. Você precisa listar taxa da plataforma, processamento de pagamento, logística, devolução, marketing, impostos e ainda deixar uma margem de segurança de 5%. Ou seja, sempre calcular o pior cenário possível. Exato! E olha o que aconteceu com o Roberto depois que ele aplicou isso. Ele refez todos os cálculos, ajustou os preços e no mês seguinte já estava lucrando R$ 12.000. Que virada! Agora, vamos para o erro número 4, que eu suspeito que seja sobre desistir muito cedo. Acertou de novo. O erro número 4 é desistir antes dos 90 dias. Ana, esse é talvez o erro mais cruel, porque a pessoa desiste bem na hora que as coisas iam começar a funcionar. Marcos, por que especificamente 90 dias? Tem alguma ciência por trás disso? Tem sim. Nos primeiros 30 dias, você está aprendendo e ajustando. Dos 30 aos 60 dias, você está otimizando e encontrando o que funciona. E dos 60 aos 90 dias é que você realmente começa a escalar e ver resultados consistentes. Faz total sentido. Você tem algum exemplo de alguém que quase desistiu? Tenho. A história da Juliana é perfeita para isso. Ela estava vendendo produtos para pets e nos primeiros 60 dias teve apenas R$ 2.000 de faturamento, gastando R$ 3.000 em anúncios. Nossa, ela estava no prejuízo. Aposto que bateu o desespero. Bateu mesmo. Ela me ligou no dia 65 querendo desistir de tudo. Eu disse, Juliana, me dá mais 25 dias. Se não melhorar, você para. Sabe o que aconteceu? Conta aí, estou curiosa. No dia 78, um dos vídeos dela viralizou. Em uma semana, ela faturou R$ 15.000. E no terceiro mês completo, ela fechou com 45 mil de faturamento e 18 mil de lucro líquido. Que história incrível! Imagina se ela tivesse desistido no dia 65. Pois é, ela teria perdido a oportunidade da vida dela. A solução prática aqui é definir um orçamento para 90 dias e se comprometer a não desistir antes disso, independente dos resultados intermediários. Perfeito! Agora vamos para o erro número 5, que deve ser sobre anúncios, né? Isso mesmo. O erro número 5 é usar anúncios tradicionais em vez de UGC nativo. Ana, em 2026, quem ainda está fazendo anúncio que parece anúncio está queimando dinheiro. UGC é User Generated Content, né? Conteúdo que parece que foi feito pelo usuário comum. Exatamente. E olha o caso do Fernando. Ele estava gastando 10 mil por mês em anúncios super produzidos, com trilha sonora, edição profissional, locução perfeita, e o CPM dele estava nas alturas. E qual era o resultado desses anúncios caros? Terrível! O CPM estava em R$ 45, o CPC em R$ 3,20 e a conversão em apenas 1,2%. Ele estava gastando 10 mil e vendendo apenas 8 mil, prejuízo de 2 mil por mês. Que situação! E como vocês resolveram isso? Nós mudamos completamente a estratégia. Paramos com os anúncios produzidos e começamos a fazer vídeos que pareciam depoimentos reais de clientes. Gravação com celular, iluminação natural, linguagem coloquial. E qual foi o resultado dessa mudança? Incrível! O CPM caiu para R$ 12, o CPC para 0,85 centavos e a conversão subiu para 4,8%. Com o mesmo investimento de 10 mil, ele passou a faturar 35 mil por mês.
Que diferença absurda! Então a dica é sempre fazer o conteúdo parecer orgânico? Sim, a fórmula é gravação caseira, mais linguagem natural, mais depoimento real, mais call to action sutil. O algoritmo premia conteúdo que gera engajamento genuíno. Perfeito. Agora vamos para o último erro fatal, o número 6. O erro número 6 é não usar IA para escalar a produção. Ana, em 2026, quem não está usando inteligência artificial está competindo de mãos amarradas. Marcos, você pode dar um exemplo prático de como a IA pode ajudar no e-commerce? Claro, vou contar o caso da Patrícia. Ela vendia cursos online e gastava 6 horas por dia criando conteúdo manualmente. Roteiros, legendas, descrições, posts para redes sociais. Nossa, 6 horas só de criação de conteúdo? Sobrava pouco tempo para outras atividades importantes. Exato. E o pior é que ela conseguia produzir apenas 3 vídeos por semana. Com essa baixa frequência, ela estava faturando apenas 8 mil por mês. E como a IA mudou essa realidade? Nós implementamos ferramentas de IA para criação de roteiros, geração de legendas automáticas, criação de thumbnails e até mesmo para responder comentários. O tempo de produção caiu de 6 horas para 1h30 por dia. Que economia de tempo incrível! E qual foi o impacto no faturamento? Com o tempo economizado, ela conseguiu produzir 15 vídeos por semana em vez de 3. O alcance aumentou 400% e o faturamento subiu para 32 mil por mês em apenas 2 meses. Que resultado fantástico! Quais são as principais ferramentas de IA que você recomenda? Para roteiros, eu uso o ChatGPT e Claude. Para edição de vídeo, o Runway e o Pictory. Para thumbnails, o Midjourney. E para automação de respostas, o ManyChat com IA integrada. Anotando tudo. Agora, Marcos, vamos falar sobre aqueles erros de mentalidade que você mencionou no início? Perfeito. Esses são os erros silenciosos que ninguém fala, mas que sabotam tudo. O primeiro erro de mentalidade é achar que sucesso no e-commerce é questão de sorte. Ah, a famosa síndrome do fulano deu sorte. Exatamente. Quando você acredita que é sorte, você não se esforça para entender os padrões e estratégias por trás dos resultados. Você fica esperando a sua vez de dar sorte em vez de criar o seu próprio sucesso. E qual é o segundo erro de mentalidade? O segundo é comparar o seu começo da jornada com o meio da jornada de outra pessoa. Você vê alguém faturando 100 mil por mês e acha que deveria estar no mesmo nível, sendo que a pessoa já está há 3 anos no mercado. Isso gera uma frustração desnecessária, né? Total. E essa frustração leva ao terceiro erro de mentalidade: querer resultados de longo prazo com ações de curto prazo. A pessoa quer construir um negócio sólido, mas não tem paciência para investir no processo. Faz muito sentido. Agora, Marcos, e quando as campanhas estão indo mal? Como recuperar? Ótima pergunta. Primeiro, você precisa identificar onde está o problema. Pode ser no topo do funil, no meio ou no fundo. Se o problema é no topo, você ajusta o público e o criativo. Se é no meio, você melhora a página de vendas. Se é no fundo, você trabalha as objeções. E você tem algum caso real de recuperação para compartilhar? Tenho. O caso do André é perfeito. Ele estava com uma campanha que gastou 8 mil em uma semana e vendeu apenas 1.500. O ROAS estava em 0,19. Terrível. Nossa, que situação desesperadora! Como vocês identificaram o problema? Fizemos uma análise completa do funil. Descobrimos que o problema estava no meio. A página de vendas tinha uma taxa de conversão de apenas 0,8%. O tráfego estava chegando, mas não convertia. E qual foi a solução? Refizemos completamente a página de vendas. Adicionamos mais depoimentos, criamos urgência real, melhoramos a oferta e simplificamos o processo de compra. A conversão subiu para 3,2%. E qual foi o resultado final? Na semana seguinte, com o mesmo investimento de 8 mil, ele faturou 28 mil. O ROAS foi para 3,5, uma recuperação completa. Que virada incrível! Isso mostra que sempre tem solução, né? Sempre. O segredo é não entrar em pânico e fazer uma análise sistemática. Dados não mentem. Se você souber interpretar os números, sempre vai encontrar onde está o problema. Perfeito. Marcos, antes de encerrarmos, você pode fazer um resumo rápido dos 6 erros fatais? Claro. Erro 1. Tentar vender de tudo em vez de focar em um nicho. Erro 2.
Hook fraco nos primeiros 3 segundos. Erro 3. Ignorar taxas e custos ocultos. Erro 4. Desistir antes dos 90 dias. Erro 5. Usar anúncios tradicionais em vez de UGC nativo. Erro 6. Não usar IA para escalar. E os 3 erros de mentalidade. Achar que é sorte, comparar seu começo com o meio de outros e querer resultados de longo prazo com ações de curto prazo. Perfeito, Ana. E lembrem-se, cada erro que vocês evitam é dinheiro que fica no bolso de vocês. Não precisam passar por todos esses perrengues que nossos casos passaram. Exato. E se você está passando por algum desses problemas agora, não desista. Como vimos hoje, sempre tem solução. O importante é identificar, ajustar e persistir. Isso mesmo. E se você gostou do episódio de hoje, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com quem precisa ouvir isso e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. E nos conta aí nos comentários, qual desses erros você já cometeu? Ou qual foi o maior aprendizado do episódio de hoje? A gente adora ler os comentários de vocês. Perfeito! E no próximo episódio, vamos falar sobre as 5 estratégias que estão dominando o e-commerce mobile em 2026. Vai ser imperdível. Não percam! Até a próxima, pessoal! Continuem vendendo pelo celular e realizando os sonhos de vocês. Tchau, galera! E lembrem-se, o sucesso no e-commerce não é sorte, é estratégia. Até mais!